Se você reconhecer que Ele é rei, Ele apaga o seu passado, igreja. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui quem fala com você é o pastor Alex, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mateus, capítulo 11, versículo 18. Diz assim: Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Meus amados, você sabe o que essa palavra quer dizer? João Batista, que veio para abrir caminho para o Senhor Jesus, para o ministério do Senhor Jesus, ele era um profeta mais fechado às tradições, ele era um profeta mais fechado, mais sisudo, mais firme. Muitas vezes as pessoas não gostavam das verdades que João Batista pregava, porque João Batista, ele era direto ao ponto. E quem mais João Batista criticou, questionou, foram os religiosos. Agora, o Senhor Jesus, que veio logo depois de João Batista, o ministério do Senhor Jesus, ele era um ministério mais humanizado. Veja bem, não confunda dizendo que Jesus, ele se humanizou ao ponto de aceitar os erros daqueles que viviam naquela época. Não, ele era um ministério mais humanizado, porque o Senhor Jesus, ele passou a levar a palavra para pessoas que até então eram vistas pela sociedade como pessoas excluídas, como, por exemplo, cobradores de impostos, mulheres pegas em adultério, pessoas de índole duvidosa, pessoas de caráter duvidoso. Mas o Senhor Jesus, ele se aproximou, ou deixou que chegassem até ele os excluídos. Por isso, nós podemos entender que o ministério do Senhor Jesus foi um ministério mais humanizado, porque ele deu essa abertura. O que é que nós vemos hoje? Hoje nós vemos muitas igrejas que são relativamente parecidas com o ministério de João Batista. Igrejas mais fechadas, igrejas mais sisudas, fechadas, onde as pessoas elas vão lá e ao chegarem lá, ela vai se deparar com tudo ou nada, onde elas têm que radicalizar, onde elas têm que se virar as costas, não só para o pecado, mas para tudo, né? Amigos, família. Alguns casos são bem radicais mesmo, mas tem aquele objetivo também de levar as pessoas até o Senhor Jesus, a crer na palavra de Deus, a crer nos evangelhos, a crer nas escrituras. Agora, tem também aquelas igrejas que levam um Jesus mais humanizado. Veja bem, não estou dizendo, afirmando que essa humanização do Cristo significa que as pessoas vão fazer o que bem entendem. Não. O Senhor Jesus falou claramente para Maria Madalena que ela não pecasse mais, que ela aproveitasse a oportunidade que estava lhe sendo dada. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus curou o paralítico
que há 38 anos estava enfermo, ele disse: cuidado para que não te suceda coisa pior, porque foram os pecados, os erros daquele paralítico que o colocaram naquela situação. Então a gente pode perceber que, seja um ministério mais tradicional ou seja um ministério mais humanizado, o evangelho ele está sendo levado a todos os povos, a toda criatura, e o objetivo é um só: levar as pessoas ao reino dos céus. E o reino dos céus, para aqueles que se entregam ao Cristo vivo, já começa aqui na terra. Porque eu não posso entender uma pessoa aceitar Jesus, uma pessoa se entregar a Jesus, e ela só vai desfrutar de uma vida plena, abençoada, quando ela deixar esse mundo. Não, porque o mesmo Cristo que funciona para a eternidade, o mesmo evangelho que funciona para a eternidade, funciona aqui também. Eu não posso entender uma pessoa só vai ter paz de espírito quando for para a glória, só vai ter vida quando partir dessa vida para outra vida. Não, Deus, ele pode sim, ele quer sim libertar as pessoas que estão aprisionadas ao passado, aprisionadas ao medo, aprisionadas ao desespero, à angústia. Ele quer curar as feridas da alma, mas ele também quer curar as feridas do corpo. Ele quer libertar famílias, ele quer restaurar casamentos, ele quer abençoar, ele quer curar, ele quer abençoar a sua vida e quer também abençoar tudo que você tem. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Agora, a grande pergunta é: independente da igreja que você vai escolher, independente do ministério que você vai escolher para entregar a sua vida para Jesus, ou se você já está fazendo parte de algum ministério, você quer ter um relacionamento com Ele? Você quer viver para servir ao Senhor Jesus, para colocar sua vida nas mãos dele, de fato, de verdade? Porque o que acontece? Muitas pessoas têm adentrado nas igrejas, ouvido as boas novas do evangelho, mas na hora de se relacionar, na hora de se envolver, na hora da prática, na hora da obediência, na hora da fidelidade, na hora de servir mesmo, as pessoas, elas negam, elas dão para trás. E é isso que tem feito com que o evangelho de Cristo não tenha funcionado ou não esteja funcionando na vida de muita gente. Talvez eu estou falando com pessoas agora que já adentraram em uma igreja, já ouviram o evangelho e o evangelho não funcionou na sua vida. E a grande pergunta é: o evangelho não funcionou na sua vida por quê? Por culpa de Deus? Por culpa do Senhor Jesus? Ou porque você, na hora de se relacionar, de obedecer, de ser fiel, de seguir mesmo, você deu para trás? E não adianta você dizer: ah, mas a igreja tem muita coisa que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque tem muita gente que vive de uma hipocrisia, que na igreja é uma coisa, lá fora é outra, então eu preferi sair. Veja bem, o mundo vive te decepcionando, vive nos frustrando, vive nos causando situações horríveis, e você não se abstém do mundo, você continua vivendo no mundo. Você não vai deixar de viver porque tem pessoas falsas, pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas que vêm a agir com você de uma maneira, com a índole duvidosa. Você permanece. Então você tem que permanecer na casa de Deus, independente dos irmãos que lá estão. Porque se existe dentro da igreja pessoas que dizem ser uma coisa e na hora de agir são outras,
Você imagina, por exemplo, o Senhor Jesus. Ele tinha 12 discípulos. Um era o traidor. O outro negou ele, que foi Pedro. Os outros o abandonaram. E nem por isso ele deixou de seguir o seu objetivo. Assim também, você tem que seguir o seu objetivo. Eu me converti há mais de 30 anos. E eu digo para você que se os meus olhos não estivessem na pessoa do Senhor Jesus, eu não estaria na igreja hoje. E você sabe onde tudo começa, né? Tudo começa numa oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essa pessoa que de repente, meu Deus, já até entrou numa igreja tradicional ou mais pentecostal, neopentecostal, enfim, seja como for, ela já conheceu o Evangelho, a palavra, o Deus vivo. Porém, muitos são aqueles que na hora de se relacionar com Deus, de viver a verdadeira fé, olham para um lado, para o outro, para os defeitos, para as falhas de uma pessoa ou outra e terminam por dar para trás. Meu Deus, o Senhor, na tua palavra, o Senhor diz que aquele que vinha ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Meu Deus, nós estamos agora diante do Senhor, que o Senhor possa abraçar essa pessoa, que o Senhor possa cuidar dessa pessoa, fortalecer essa pessoa, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo bênção, curando as feridas da alma, curando, meu Pai, as feridas do coração, do corpo. Senhor, abençoando o lar dessa pessoa, a vida financeira. Meu Deus, consagra esse copo com água. E no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Beba dessa água agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Já bebeu? Você está abençoado. E a Igreja Mundial do Poder de Deus física está localizada na Avenida Silveira Martins, número 187. E nesta sexta-feira nós estaremos em 3 horários, às 9, às 15 e às 19 horas. Em um culto, na verdade, em 3 cultos, todos especiais, levando as pessoas a ter um encontro com Deus, levando as pessoas a ter um encontro com o poderoso Deus. Você não pode perder. Aguardo por você. Caso você não possa estar conosco, porque você mora tão longe que você não pode estar conosco, continue nos acompanhando por esse canal. Esse canal é a Igreja Mundial, a Igreja Mundial Digital. Quase que não sai. A Igreja Mundial Digital que chega até você. E o pastor Alex estará sempre orando pela sua vida. Deixe um like, compartilhe esse canal, envie para pessoas o link desse canal. Nós temos que chegar a muitos inscritos a fim de o Evangelho de Cristo chegar a muita gente. Que Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã, no nome do Senhor Jesus, com uma nova mensagem e uma nova palavra de Deus, oração para o teu coração. Forte abraço. A igreja chama pelo nome dele, igreja. Eu queria que o Brasil e o mundo vissem o que vai acontecer aqui agora. Nunca é tarde para aquele que crê, igreja. O cego está vendo, Brasil. Se creres, verás a glória de Deus. Porque se não fosse o Deus da Bíblia, isso aqui não ia crescer nunca. Brasil, veja o que o Deus da Bíblia faz, Brasil, nesse lugar.